Alô, você que está ligado no Direito On. É um imenso prazer estar aqui com você mais esse episódio. Sinta-se em casa, esse canal é seu. E estamos aqui hoje, nesse novo episódio, recebendo algumas personalidades assim que são emblemáticas na vida do programa e principalmente na minha vida. Tenho aqui ao meu lado meu companheiro de estudos acadêmicos e agora também companheiro aqui do Direito On. Seja muito bem-vindo, eu e Roger. Lhe assim abraçamos e seja muito bem-vindo à nossa bancada aqui do Direito On. Aníbal Bezerra. Muito obrigado, doutor Jurandir. É um prazer estar aqui com vocês. Tô aqui para somar, para agregar e vamos botar fogo hoje aqui nesse podcast. Também junto aqui nós temos o nosso glorioso e estimado Dr. Rafael. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Rafael. Você faz parte também dessa bancada. Jogue duro, vamos lá. Jura, mais uma vez, satisfação em estar aqui com você. Deixar o nosso abraço aqui o querido Dr. Roger, Dr. Aníbal, que está chegando aí. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação, você que está de casa aí, você que está no seu smartphone acompanhando. Vem que agora vai ter muita informação, vai ter muito diálogo interessante. E a gente vai então falar hoje com a doutora, professora, especialista em Direito Penal, Nívia Gonçalves. Nívia, seja bem-vinda aí com a gente. Obrigada, professor Rafael, doutor Rafael, obrigada, meu querido Jura, meu querido Aníbal. É uma honra para mim estar aqui. A honra é toda nossa. Eu assim, tô num orgulho, chegando, não tô nem com o pé no chão. Tô tão feliz que eu tô hoje, estar aqui A com felicidade vocês. é toda nossa. E poder contribuir, aprender nesse nosso bate-papo, né? Essa troca essa nossa. troca tão valiosa, que é para nós, pra gente aqui, pra sociedade também, Sim, né? Claro, Com a doutora Nívia hoje, ela vai abordar um tema que é fundamental na nossa sociedade, que é a violência de gênero, né? O que é que a gente pode, como nós podemos identificar, como, se é que é possível combater, o que a justiça hoje, o direito está fazendo para que possa garantir esses direitos aos cidadãos, e em específico às mulheres e ao público LGBTQIA+, né? E aí eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Rafael, que vai fazer aí as considerações iniciais do programa de hoje. Professora Nívia, eu vou te trazer uma pergunta que você precisa estar no lugar de mulher, enquanto mulher, então eu não tenho capacidade de responder isso e os nossos apresentadores Aníbal e Jura também não têm essa capacidade, que é, me diga, você enquanto mulher na sociedade já sofreu, ouviu, visualizou, viveu algo que te repugnasse, uma situação que tentassem te diminuir ou te inferiorizar enquanto mulher? Isso já aconteceu com você? Posso chamar Rafa? Fica à vontade. Acho tão fofo vocês. Eu vou perguntar vocês. Vamos quebrar os protocolos. isso aí. Não só uma vez, mas várias vezes. Enquanto estudante de direito, enquanto recém-formada, enquanto advogada já experiente, enquanto professora. E continuo, por incrível que pareça, obviamente agora de maneira elegante, mas ainda de forma a gente conseguir identificar, continuo. A área do direito, principalmente, né? Graças a Deus, a gente tem se deparado com mecanismos de igualdade entre os gêneros, mas o meio do direito, o direito penal, as ciências criminais como um todo, a gente ainda consegue enfrentar alguns tipos de discriminação, de mecanismos que possibilitam a gente se sentir pequena, diminuída. Então, várias vezes. Infelizmente, isso ainda é uma constante, Rafael. Existe algum caso em particular que a doutora lembre, que queira relatar? Existe. Que marcou? E não é tão antigo, não. A questão ainda da vedação, do livre exercício da docência na área de ciências criminais. Então, foi na instituição, inclusive, né, que vocês estudam, que eu me encontrei. Que as chances, né, de lecionar, e na instituição antiga, me foram dadas da gente conseguir passar para os alunos qual o universo das ciências criminais, obviamente junto com os professores, e aí falo os homens, né, renomados. Então, a gente sente, principalmente no meio acadêmico ainda, essa barreira, não né? somente em graduação, não. Cursinhos e por aí vai. E a gente ainda sente um nicho
masculino, muito fechado. Deixa eu tentar traduzir isso. Isso seria, então, essa profissão é coisa de homem? Seria isso? A advocacia criminal, infelizmente, ainda É é coisa de vista homem. como coisa de homem. Eu não comungo dessa ideia não, viu, gente? É só tentando... Inclusive, alunos brincando, né? Professora, da onde a senhora tira isso, né? Da onde a senhora tira essa força para ensinar ciências criminais? A gente olha para você, né? A gente olha e vê uma pessoa voltada para o direito civil, e vê uma pessoa voltada para uma área de filosofia. Quando a senhora abre a boca, a gente sente aquele impacto, a gente sente a força das ciências criminais, né? Isso Então, aí tem uma frase que diz que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Sim. olha aí o termo Só atrás. que as mulheres resolveram sair de trás dos homens e agora Claro. assumir esse papel Do de lado liderança. de um grande homem, Existe uma grande mulher. mas se ela quiser andar só, ela também anda. Isso. Também. E se ele quiser andar atrás dela também, às vezes Lógico. também anda. Tá lindo! Tá tudo indo! Pode se inverter. A gente pode também botar a mulher em primeiro plano, colocar do lado de uma grande mulher, a gente Existe tem um um grande grande homem. homem. Isso, Sim. gostei, viu? Que é, inclusive, um outro ponto, e aí eu vou pegar o gancho de Dr. Jura, que aconteceu muito comigo, a ideia de, olha, a gente tem uma formação de personalidade e o nosso âmbito familiar influencia demais para isso. Muito. Eu vim de uma família que a minha mãe era divorciada e eu tinha 2 irmãos mais velhos que eles eram extremamente machistas. Eram e ainda são extremamente machistas. E aquilo me foi passado. Eu fui recebendo essa educação. Só que o que contrabalanceava? Minha mãe tinha uma presença, como ainda tem, mas antes da minha formação, muito grande. Então ela muitas vezes trazia o lado feminino da coisa e os meus irmãos traziam um lado extremamente machista. Olha, você tem que ser o pegador da escola. Você tem que ser o cara que... O que é isso aí, rapaz? Tá usando rosa? Homem não usa Tá rosa, chorando? não. Você tá chorando? Então, Em homenagem, hoje você veio de rosa. Arrasou. isso aí eu só boto coisa a pensar, não pra pensar. Então, uma das coisas atualmente, principalmente depois que eu entrei na advocacia, depois que eu entrei no mundo jurídico, que você vai começando a tentar entender um pouco mais a sociedade, é que a gente precisa desconstruir, Exatamente. Sim. principalmente algumas coisas que nos passam despercebidas, Perfeito. que a gente acaba reproduzindo sem perceber, do tipo, eu vou pro estádio assistir um jogo de futebol. Eu nunca gritei quando o juiz marcou um pênalti contra o meu time. Filho do puto! Não, Você só fala filho da puta. exatamente. Verdade. Que é um comportamento machista. Extremamente machista. Exatamente. Machista. Ah, mas isso é coisa de mulher. Eu já falei isso várias vezes. Até pensar, parar para pensar, tocar no conhecimento, dialogar com pessoas do nível de doutora Nívia e perceber que isso não existe. Esse exemplo que o Dr. Rafael deu, por exemplo, você nasceu em um ambiente em que você é acostumado a ser machista, a você ser o garanhão, a você ser o másculo. Bam, bam, bam. Eu, por exemplo, também sou filho de mãe divorciada e que minha mãe sempre, uma mulher, uma mãe, te amo. Beijo pra você. Sempre trabalhou muito para poder sustentar eu e minha irmã. E, paralelo a isso, enfrentar uma sociedade, que eu sou do interior, e ela se divorciou na década de 80. Nossa, extremamente. Barreira gigante. Rótulo Extremamente gigante. partindo da própria família. Sim, sim. Então, isso é muito duro para as mulheres. Sim. Complexo demais. É muito complexo e o bacana é que hoje as mulheres entenderam a força delas. É tanto que a gente sempre fala, se dependesse da gente para povoar o planeta, o mundo tava deserto. Pois é. Porque os homens não têm o know-how que vocês têm para poder levar as coisas. As mulheres que estão nos assistindo, dá um conselho para elas. Quando isso ocorreu, qual a medida a ser tomada? Falar aqui é fácil, mas eu conheço os casos de vivência que muitos não terminaram com um final feliz. Então, assim, não ignore os sinais. Não ignore uma brincadeira que te humilha. Não ignore você precisa ficar calada para não tensionar um relacionamento. Não ignore você precisar ficar calada e aceitar alguma coisa que está te dilacerando por dentro. Por conta dos filhos, por conta dessa relação. Não ignore o tratamento de negligência, de desprezo, o tratamento de silêncio. Os primeiros sinais são esses.
Então, ao indicativo do primeiro sinal, comece a avaliar até que ponto vale a sua integridade física, que é a última etapa, é a violência física, mas pequenas violências psicológicas são aí aplicadas no dia a dia, que podem, inclusive, te causar um transtorno de personalidade, um transtorno, uma depressão. Então, muito cuidado. E quando se sentir, de fato, vítima disso, busque quem pode te ajudar. Busque as autoridades. Nós temos hoje, em Salvador, nós temos a DEAN, a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra a Mulher. Nós temos também instituições de auxílio, de amparo, né? O nosso primeiro contato aí com o pré-poder judiciário, que ainda não é, mas é a Delegacia Especializada. Se na sua comarca, na sua cidade, não tem a delegacia, procura qualquer delegacia, até mesmo em Salvador. Poxa, Nívia, você me trouxe aqui algo que eu estou vivendo. Eu não tenho dinheiro do transporte. Você pode ir na delegacia do seu bairro. Qualquer autoridade policial pode receber a sua denúncia e levar posteriormente ao conhecimento da delegacia especializada. O que importa agora é a prevenção da sua integridade, da sua saúde física e mental. E eu coloco também aqui os nossos canais de comunicação do Direito On, para que vocês possam enviar também mensagens, e como nós estamos aqui próximos a algumas autoridades, né, temos esse contato, nós poderemos também encaminhar de forma sigilosa a sua solicitação para essas autoridades. A gente tem a campanha Sinal Vermelho, né, que você pode chegar a uma farmácia, num banco, tem agências, Banco do Brasil, Caixa, são agências credenciadas, onde ela pode pintar a palma da mão. A palma da mão, né? Mostrar, houve um caso, inclusive, socorro. que ela foi com o marido na agência bancária, ver alguma coisa de empréstimo, ela tinha que assinar. E ela aproveitou a distração dele e fez o sinal e mostrou para a atendente. Então, eles criaram uma situação onde ela precisou ficar para poder encaminhar, ligar, e eles têm como acionar e comunicar às autoridades. Né? Essa situação de tensão começa no namoro, na relação que não é estável. A dependência emocional. A dependência emocional. Aí, né? A sementinha, né? E pior, muitos conseguem manipular as vítimas. Isso. Perfeito. Então, muitas são vítimas de manipulação emocional. Isso. Né? Então, a gente não pode perder de vista aqueles agressores que manipulam psicologicamente a vítima. Isso é gravíssimo. Perfeito. E passam a fazer com que ela não se enxergue mais sem ele. Perfeito. E por isso se submetam à E violência. às vezes transferir né? a própria culpa, né? A culpa nunca vai ser dele. Nunca vai ser a dele. problemática sou eu, o mundo tá difícil, A o homem tá ciumenta, difícil. É você que é sensível. O homem tá Isso. difícil, ouço tanto isso. Gente, peraí, como assim? Né? O Tá difícil. Sabe? O Datafolha então é bem traz complicado. uma Complicado. situação aqui relevante. Ela fala o seguinte, ó, de 2.017 entrevistas que foram feitas com mulheres, 38% diz que resolveu a situação sozinha. Por falta de provas, 14,4%. Aí começa a subir a estatística. Ó, me chamou a atenção isso aqui, ó. Não era importante, a agressão não era importante. Não existe agressão Existe não agressão. importante. Leve. Medo de represária, 12%, e não queria envolver a polícia, 10%. E outras 14,4% por falta de provas. A mulher não tinha como provar que sofreu a agressão. É isso mesmo? Às vezes ela acha que não consegue provar. Mas quando ela é vítima de determinada violência e que começa às vezes de maneira sutil, aliás, na maioria das vezes ela vai começar de maneira sutil, então, ou ela vai deixar gravar, ou ela vai reunir forças e se entender como pessoa que não precisa daquilo, não merece aquilo, qualquer que seja a situação dela, socioeconômica, e se dirige a uma delegacia, tá? Perfeito. O que é que o não reunir provas? A gente tem que ter muito cuidado com a revitimização. A gente viu isso, inclusive, né? Inclusive a lei que traz isso, né? Houve há pouco tempo alteração criando o delito de violência, né, institucional. Então, muitas vezes, ela acha que tem elementos suficientes e chega na instituição como uma ouvida. Deixa de presepada, isso é presepada. Peraí. Né? Para quem não é daqui, da Bahia, presepada é exagero, né? A gente tem nosso dialeto aqui, baiano, né? Então, assim, ela não pode ser revitimizada. Então, isso faz com que ela perca a confiança
em quem deveria protegê-la. Perfeito. E mais do que isso, muitos líderes religiosos aconselham as suas fiéis a não denunciarem. A suportar é a rocha. A que com todo suportar. respeito, somos país laico, Exatamente, livre, não tô falando... mas a suportar como a rocha, a água na rocha, a rocha na água, não interessa. A suportar, até que ponto? Líderes religiosos, a própria família. Sim. Não, mas homem é assim mesmo. Você tem que Homem é assim Não, mesmo. não Essa pode. frase é muito Isso é comum clássico. ainda, infelizmente. E não pode. A Mulheres denunciem. A senhora deu um conselho para as mulheres, e aí agora estava falando, me fiquei aqui agora pensando assim, certo, e qual é o comportamento que um homem tem que ter para não chegar nesse ponto? Para não ser um possível agressor no futuro? A senhora tem algo como mulher, como, né, uma pessoa que milita nessa seara, que já viu inúmeras situações, a senhora com certeza já deve ter traçado um perfil. Homem, não faça isso, porque se você for agir dessa forma, você será um potencial agressor no futuro. Então vamos lá para o homem, né? Nosso querido homem, que é o objeto do nosso estudo, né? Objeto no bom sentido. Na verdade, aí não tem como não trazer a infância. Certo. A gente não tem como não trazer a infância. Não tem como não trazer as experiências vividas por esse homem que um dia foi menino, Sim. um dia foi adolescente, um dia foi uma criança. O que ele vivenciou em casa, né? Então ele traz uma bagagem emocional da infância, da adolescência, ele traz valores que os pais implantaram, acreditando muitas vezes que estavam agindo corretamente, mas valores machistas, sexistas, enfim. E esse menino, ele cresce com essa empáfia, com esse senso de superioridade em relação... Com essa verdade, né? Com essa verdade. Eu não vou muito longe, não. Antes de eu vir pra cá, pra bancada, eu fui almoçar aqui perto, e tinha uma mesa redonda com, em média, 7 meninos, adolescentes, na faixa etária de 14, 15 anos, e uma menina. Devia também a mesma faixa etária. Então, eles lá conversando e tomam celular, e ela ali foi falar. Aí um deles, cala a boca, você aqui não tem que falar nada. Ué? Eu tava comendo, deixa eu engolir pra não morrer aqui parada. É uma adolescente, calma, né? Mas olha aí. Mas parte Essa daí. frase não é dele. Não se meta. Mas parte daí, começa não se daí. meta. Não enquadra o adolescente, não enquadra. Eu vejo várias vezes algumas coisas e falo assim, não se meta, isso não é com você. Respira, A gente fica pra morrer. respira. Então, assim, eu disse, isso não é dele. Então, vem muito aí, homem, você, né? Ausência de limites impostos ou falta de conscientização sobre a igualdade, a forma como seu pai tratava sua mãe, se é que você teve pai e mãe que viviam juntos, porque às vezes você não teve essa referência, falta, né? você tem essa falta, né? Então, nós mulheres, né, precisamos ser vistas como pessoas iguais a vocês, né? Então, dentro de uma relação, por exemplo, e aí vem a parte criminal, também a mulher não é santa, não é anjo, ninguém é anjo. Se fosse anjo, nós não estaríamos aqui. Então, quando você se deparar com uma relação de tensão, onde você perceba, isso aí eu sei que não é fácil, mas exercite isso. Você perceba que vai reagir de uma forma desproporcional, silencie, cale. Se afaste. Termine a relação, por mais que lhe doa. Se você for pai dos filhos dela, você verá seus filhos, você não deixará ela de ser pai por conta disso. Termine, se afaste, estanque o problema. Vários casos onde a mulher Eu tenho ameaça. alguns alunos Claro. que, do seu ponto de vista machista, Sim. eles me questionam a seguinte indagação. Professor, e a Lei João da Penha? Eu Exato. digo, amigo, a Lei João da Penha tá lá no Código Penal. Isso. Porque se você vai do Código Penal e extrai aquela legislação, você consegue aplicar a legislação, seja lá uma mulher, seja lá um homem, Pois é. praticado contra um homem. Só que quando a gente vê a figura do homem, historicamente não é um vulnerável. A legislação vem para tratar um desigual, que é a mulher, Exatamente. como desigual na medida da desigualdade. Por isso é a Lei Maria da E Penha. tem mais. A gente acha que a Lei Maria da Penha é uma coisa linda, é um marco. É muito triste. É muito triste. A gente precisar de uma lei que puna esse tipo de conduta. Perfeito. E mais, a Lei Maria da Penha, nasceu, que coisa linda, foi sancionada. Vocês sabem por quê que a Lei Maria da Penha foi sancionada? Quer dizer, passou a valer?
Porque o Brasil, em 2001, foi condenado junto à Organização dos Estados Americanos, né? Ele foi condenado e foi determinada a criação de uma norma específica. política específica. No caso, Maria da Penha, lindos e lindas. Foi por isso. Então não foi bondade de ninguém, não. Então, imposição foi uma internacional. Ou seja, imposição se não houvesse internacional, essa condenação, não, muito até provavelmente Já não. Isso. Essa parte lúdica Essa parte da criação romântica, da Lei Maria a da preocupação Penha. com a mulher. É. Não. Então, 2001, Maria da Penha, nada foi feito em relação a isso. Até teorias da conspiração começaram a criar a questão, porque o inquérito tem nulidade. Gente, pelo amor de Deus, vamos pisar no chão, tá? Houve uma condenação do Brasil, o Brasil precisou, num espaço de tempo, Tomar ter uma uma norma atitude. específica de proteção à mulher. Doutora,